E no estúdio, a partir de agora, aqui no BTF, tá bom, amigo? Tudo bem, Preto. Tranquilo? Legal. E aí, Ribeirão? Bom, o negócio é o seguinte, a gente falou aqui do duelo BTF, que envolve dois jogadores importantes do futebol, o Jadson pelo Corinthians e o Valdívia pela equipe do Colo-Colo. É o confronto de hoje da Libertadores da América, com transmissão, cobertura completa do Fox Sports a partir das 9 da noite. Fora as informações que a gente vai passar aqui no BTF, no Expediente e tudo mais. Vamos fazer uma breve apresentação dos dois jogadores primeiro? Vamos nessa? Começando com o Jadson, um brasileiro primeiro. Vamos lá. Olha, ele atuou nessas equipes que estão na tela. Começou no Atlético Paranaense, campeão brasileiro por lá, depois teve uma longa trajetória no Shakhtar Donetsk, que foi ídolo por lá na Ucrânia, passou pelo São Paulo, até ter aquela troca, né, com o Alexandre Pato, ele foi pro Corinthians. Teve bem no São Paulo. Foi bem no São Paulo, ganhou a Copa Sul-Americana de 2012, tem ali os títulos embaixo. Depois da passagem pelo Corinthians, foi para o Tianjin Quanjia da China e retornou ao Corinthians. Pela seleção brasileira, fez 7 jogos, marcou um gol, ganhou a Copa das Confederações em 2013, ele estava naquele grupo que ganhou com o Filipão aqui no Brasil, ganhou uma Sul-Americana, uma Europa League, 2 campeonatos brasileiros, 6 ligas ucranianas, 2 taças da Ucrânia e 3 supertaças da Ucrânia. Esse é o currículo do Jadson, Magic Jadson. Então, essa apresentação do Jadson. Nós vamos apresentar agora o Mago Valdívia. E aí vocês vão escolher de que lado vão ficar. Vocês dois também. Sim. No duelo vão escolher um lado. Vocês vão ficar do lado do Valdívia ou do Jadson? A apresentação do chileno aqui. O Valdívia começou a carreira no Colo-Colo, teve uma curta passagem pelo Concepción também do Chile, Raio Vallecano, curta passagem na Espanha, também curta no Servette da Suíça. O Palmeiras foi um clube em que ele atuou durante bastante tempo no Brasil em 2 passagens, Al Ain dos Emirados Árabes e o Al Wahda também dos Emirados Árabes. Pela seleção do Chile, tem 79 jogos, 7 gols, ganhou a Copa América de 2015, ganhou 2 Copas do Brasil pelo Palmeiras, 2 ligas chilenas com o Colo-Colo, uma liga chilena apertura, são 2 clausura e uma apertura, 2 Supercopas do Chile e aí ganhou alguns títulos jogando nos Emirados Árabes. Copa do Presidente, Supertaça dos Emirados e uma taça da Liga dos Emirados Árabes Unidos, Prieto. Então tá aí a apresentação do Valdívia também. Então está no ar, a partir deste momento, o duelo BTF. De que lado você fica? Né? Quem você escolhe aí de currículo e do jogo que vai rolar hoje à noite, principalmente. Quem vai se dar melhor? E são contemporâneos, Valdívia, os dois têm 34 anos, né? Surgiram para o futebol na mesma época. Então o pessoal vai participar. Hashtag Boa Tarde Fox. Facincani, você já chega no momento quente do programa. Bom, por carreira não dá para comparar, né? A do Jadson é muito mais pesada que a do Valdívia. Clubes europeus e não só isso, né? Venceu lá na Ucrânia, foi um dos mártires, vamos colocar assim, da época dourada do surgimento do Shakhtar Donetsk, da afirmação desse clube ucraniano dentro do expoente que é o futebol europeu. No próprio Corinthians também, com títulos marcantes, agora, recentemente, um dos referenciais de meio campo. Então, assim, como carreira, como atleta, o Jadson é muito melhor que o Valdívia. Mas como talento, e se o Valdívia tivesse, claro, em alguns momentos da carreira, fisicamente, uma melhor condição, ele é mais habilidoso, ele é mais mágico, né? São 2 mágicos, né? Que a gente pode colocar assim, o Magic Jadson e o Mago, né? Mas eu vejo o Valdívia com mais habilidade. É um cara que puxa mais o jogo, que é mais referencial de criação. Mais decisivo? Talvez. Em alguns momentos o Valdívia tem um passe tão qualificado como o Jadson, ele tem um drible diferente, ele é um cara que se movimenta em muitas partes do campo, diferente do Jadson, que é um jogador que joga numa faixa um pouco mais limitada, não menos competente, claro, né? São 2 baita jogadores, o duelo é muito legal, parabéns à produção hoje pela colocação, escolha, né? Pela escolha, mas por carreira, pelo conjunto de obra, o Jadson. Você ficou com o Jadson? Ficou com o Jadson. Ok. Pelo talento, assim, fala assim, 2 caras assim, você gostaria de ter quem no seu time? O Valdívia, né? Eu gosto mais do estilo de jogo do Valdívia. O Valdívia me agrada mais ver jogar do que o Jadson. Agora, você fala assim, 2 caras, quem foi melhor, quem teve a carreira mais sólida, etc, tal, o Jadson. Quem você gostaria de ter no seu time? Valdívia.
Mas você prefere o Jadson. A escolha é assim, Preto. A escolha é entre os dois, assim, quem teve a carreira melhor, quem foi melhor. Pro seu time na pelada, seria isso? Sim, claro. O que eu tô entendendo é que a escolha está difícil. É difícil, porque assim, você pega, na minha questão, por carreira, quem é o cara mais sólido? Um cara que talvez tenha te dado mais resultados e etc e tal. O Jadson. O Jadson ganhou muito mais. O Jadson teve carreiras muito mais significativas, né, em clubes por onde passou que o Valdívia. Agora, quem é mais talento puro como jogador? Um cara que me agrada ver melhor em campo? O Valdívia. É duro. Eu entendi o que o Facinho quer dizer. O Valdívia é mais peladeiro. É o nosso duelo BTF. É duro, gente. Ó, fica aí no meio. Duelo BTF. Você tem que decidir pelo Valdívia ou o Jadson. Se você der um passo para a direita, você escolheu o... Quem está na direita? O Valdívia? Se você der um passo para a direita, você escolheu o Valdívia. Rapaz, se você der um passo para a esquerda, você escolheu o Jadson. O duelo só pode escolher um. E é como você está assim com o dedo mesmo. É duelo. É difícil. É difícil. Vamos lá. Gosto dos dois. Para cá, Valdívia. Para lá, Jadson. Caberia os dois no mesmo time? Pô, não tem a dúvida. Então tá bom. Então tá os dois. Vai pra lá. Vai, Ribeirão. Vamos ver você, Ribeirão. Ele não saiu do lugar. Vem você aqui, Ribeirão. Aqui, Ribeirão. Eu entendi o que o Facinho quer dizer. É o seguinte. O Valdívia, ele tem um talento nato, né? Ele tem uma habilidade que talvez o Jadson não tenha, de carregar a bola, de dar um drible. Isso o Jadson não tem como grande característica. Ele tá em cima do muro, ó. Mas eu voto no Jadson, porque o Jadson, para mim, foi mais importante, mais decisivo por onde passou, por ter uma sequência sempre maior, né? Nos times por onde ele passou. A gente sabe do histórico de lesões que tem o Valdívia por onde ele passou, principalmente a gente viu de perto aqui no Palmeiras. O Jadson tem chute de fora da área, coisa que o Valdívia não tem. O arremate do Jadson é melhor do que o do Valdívia. A bola parada do Jadson também, para mim, é melhor que a do Valdívia. Então, acho que esses diferenciais me fazem escolher o Jadson. Mas o Valdívia é um cara que tem uma habilidade, é um cara que pode ser, em alguns momentos, o diferencial de uma equipe, o desequilíbrio numa jogada individual. O Jadson vai mais no coletivo ou quando é da bola parada, no individual. O Valdívia é mais... né, desse individual, mas se ele quisesse, tivesse talvez um pouco mais de seriedade em alguns momentos da carreira, ele poderia ser muito mais do que ele foi. Ele não tem a dúvida alguma. Eu acho que o que eu percebi aqui é duro, cara. O Ribeirão, ele escolheu, mas ele tá tão fácil, o Ribeirão, que 1 minuto de conversa faz ele mudar de ideia. Porque vamos eu sou colocar fã do tweets estilo na do tela. Valdívia, estilo de futebol, não estilo de carreira, né? Vamos deixar bem claro. Vamos botar tweets na tela aqui, ó. Vamos lá. São duas carreiras diferentes, estilos diferentes, mas com capacidades similares. Tá, vamos aqui, ó. E vocês vão continuar discutindo. Eduardo Freitas, ele decidiu, ó. Prefiro o Jadson, mas o problema dele é não manter a regularidade. Então tá aí o Eduardo. Obrigado, Eduardo. Quem mais? Fernando Coda. Valdívia, com toda certeza. Mago joga muito. Tá dizendo aí o Fernando. Quem é agora? CF, Central Fox. Para mim, são 2 jogadores de qualidade, mas o Jadson tem mais sequência. Isso e algumas boas conquistas, hein? Fora isso, são grandes jogadores. Muito bom. Valeu, CF. Quem mais? Tem mais? O Cabeça agora, né? André Cabeça, Bangu, Rio de Janeiro. Acho que pelo histórico no departamento médico, tanto o Jadson como o Valdívia são iguais. Eu acho o Jadson um cara de departamento médico, Preto. Talento por talento, Valdívia é melhor. Escolheu Valdívia. Pessoal, só um detalhe. Estamos fazendo o placar aí dos votos? É importante. Então a gente tem o placar dos votos do Twitter, a turma participando. E o duelo Jadson e Valdívia já tem o resultado, tá bom? Então olha aí, ó. Valdívia e Jadson. Não colocaram o placar ainda, mas estão apurando porque mais tweets estão chegando. Por isso que não colocaram ainda. Mas vão apurar e vão colocar. Daqui a pouco volta com o outro argumento. Placar. Em favor de quem? Em favor do Valdívia. Vamos lá. O Jadson sempre teve ao lado melhores jogadores do que o Valdívia. O Jadson? O Jadson sempre jogou com grandes times. O Jadson no Shakhtar teve a Legião dos Brasileiros, Fernandinho e tal, etc. Né? Fala de brasileiros, no São Paulo. No próprio São Paulo também, teve sempre Alexandre Pato em boa fase. Aliás, time... o Alexandre Pato não, teve o Kaká, o Lucas Moura em 2012. Ele foi campeão da Sul-Americana ainda com o Lucas Moura. O time do São Paulo era bom. Era um bom time. Ele tinha um time um pouquinho mais ajeitado.
O time do Corinthians, então, nem se fala, né? Renato Augusto, Elias, Ralf, todo mundo voando. Então, a estrutura de jogo pro Jadson sempre também favoreceu o futebol dele. O Valdívia pegou uma fase tenebrosa de Palmeiras, né? Ele teve um bom ano só, em 6 meses, em 2008, com aquele time campeão paulista, de Léo Lima, de Diego Souza, de Alex Mineiro, Kleber, enfim. Sobre a Ponte Preta. Sobre a Ponte Preta, que ele fez gol na final, inclusive. Ele teve só aquele bom time. De resto, ele pegou o Palmeiras deprimentes. O Palmeiras campeão da Copa do Brasil em 2012 era um time fraquíssimo, né? Tanto é que o próprio Filipão outro dia brincou, falou, gente, fui campeão com um time com o Mazinho, com o Betinho, Juninho, etc. e tal, era um time bem limitado. E ele mesmo machucado foi a campo. O Palmeiras 2014, que pra mim ele foi fundamental na reta final, mesmo também machucado, entrando em campo, se sacrificando pra tentar tirar o Palmeiras do buraco e conseguiu da zona do rebaixamento, também é um ponto favorável, o time da Série B. Então o Valdívia teve, ao longo da carreira dele, também times piores e ele conseguia, entre aspas, não jogar sozinho, mas ele era um cara que carregava esse piano muitas vezes. Então, dá pra gente colocar assim, a estrutura pro Jadson sempre foi melhor que a do Valdívia. Você mantém seu voto? Mantenho. Bom, o negócio é o seguinte, no Twitter, na votação só do Twitter, tá 2-2. Você votou no Jadson, Ribeirão. Então coloca 3-2 pro Jadson, por favor, vale o voto do comentarista. É o mesmo peso do voto no Twitter, 3-2. E você ainda continua no meio do caminho, ainda não resolveu. Talvez resolva durante o programa. Aliás, o pessoal que manda Twitter, tentem convencer o Facincani a sair do meio, do X. Vai para um lado ou vai para o outro. Rapaz, é fácil, é simples fazer isso. Tá bom? Vamos lá, vamos em frente. Já tem mais então de Valdívia e Jadson, nosso duelo BTF de hoje. Vamos agora falar de Estudiantes e Grêmio. Jogo importante, hein? Estudiantes saiu na frente nesse duelo. Wagner Martins conta pra gente história. André foi o personagem principal do capítulo. Quem não